Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma semana nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, para aprendermos mais do Senhor Jesus, daquilo que Ele tem como projeto para cada um de nós, como igreja, como família do Senhor. Amém? Como às terças-feiras nós temos o nosso período de oração e também o nosso período de estudo da palavra, eu queria te convidar para que juntos nós levantássemos um clamor agora. Levantássemos um clamor não só pelo nosso país, não só pela sua casa, mas pelo mundo. A palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor vai estar presente. Então eu quero, em nome de Jesus, que você reúna aí alguns familiares seus, te convidar para isso, que você reúna alguns familiares, que você se junte agora nesse período, para que nós levantemos um clamor juntos, para que o Senhor escute a nossa oração, para que nós estejamos posicionados como igreja, aquela que clama, aquela que se levanta no meio da tempestade. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós louvamos o Teu nome, acima de todo nome. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor é digno de receber toda glória e honra, majestade e todo domínio está em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, eu quero agora me unir aos meus irmãos, para que juntos, ó Deus, nós levantemos um clamor, porque a Tua palavra diz que nós podemos clamar a Ti, que o Senhor vai nos responder. Pai, nesse momento, onde nós percebemos que todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, eles estão, Senhor, completamente desintegrados, se nós não conseguirmos avançar no meio, Senhor, da situação que nós estamos vivendo no Brasil, na nossa cidade, no mundo inteiro. Senhor, todas as pessoas, independente da sua classe social, independente do que elas têm, nesse momento, Senhor, elas estão completamente atadas, sem saber para onde ir, ó Deus. E por isso agora nós queremos clamar a Ti em nome de Jesus. Nós, como igreja, cremos que quem nos governa é o Senhor. Nós cremos que o Senhor é aquele que tem sustentado nossa vida todos os dias. E eu quero clamar a Ti em nome de Jesus, Senhor. Que neste tempo em que nós estamos vendo a Tua mão sendo colocada, Senhor, a Tua mão mostrando, Senhor, que nós não somos absolutamente nada, mas completamente dependentes do Senhor. Que o Senhor possa levantar em cada canto, ó Deus, do mundo, uma atalaia do Senhor, como uma testemunha do Teu reino, para pregoar, ó Deus, o ano aceitável do Senhor, para que sejam chamados carvalhos de justiça, Senhor, que se apresentem como sacerdotes que evocam e exaltam o Teu santo nome, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, em cada continente, que haja um cristão separado, ó Deus, e preparado para falar do Teu amor, e que nós aqui na nossa nação, Senhor, sejamos esses, em nome de Jesus. Sejamos esses, ó Deus, que não vão se calar, mas que falarão do Teu amor, que falarão quem Tu és, que falarão que é tempo de arrependimento, que é tempo de conversão, Senhor, que é tempo de humilhação, que é tempo de rever as posturas, que é tempo de voltar ao primeiro amor, à intimidade, ao relacionamento. Meu Deus, em o nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ministre nesses dias, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos mostre, nos revele, ó Deus, os segredos do coração do Pai, para que nós possamos todos os dias avançar. Meu Pai, que o Senhor visite agora cada casa, cada lar, Senhor, cada família que está de joelhos, ó Deus, cada família que neste momento, Senhor, está ouvindo esta oração e que está junto, Pai, comigo, orando e clamando ao Senhor, porque crê que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Meu Deus, visita aquelas famílias que neste momento, Senhor, estão desesperançosas, porque há pessoas, ó Deus, enfermas nos hospitais, que podem estar, ó Deus, com essa doença. Meu Deus, em nome de Jesus, que
que o Senhor possa trazer conforto, possa trazer refrigério e que, se for da tua vontade, o Senhor possa trazer cura em nome de Jesus, mas que, acima de qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer situação, que essa pessoa possa ouvir e tenha ouvido falar do teu amor e de quem tu és, ó Deus, aleluia. Meu Deus, visita aqueles que estão neste momento desesperados, apavorados, com medo de que a doença bata a porta, Senhor. O amor verdadeiro lança fora o medo e nós lançamos mão deste medo em nome de Jesus, do desespero, da angústia. Meu Pai, nós cremos em quem Tu és, Senhor. Nós cremos na Tua fidelidade. Cubra a casa de cada um dos Teus filhos, a vida dos familiares, aquelas vidas, ó Deus, que têm que trabalhar neste momento, ó Deus, que não podem ficar nesse isolamento. Senhor, cubra com o Teu sangue. Guarda, ó Deus, que eles sejam prudentes, sabendo, ó Deus, que nós não podemos tentar o Senhor, que nós temos que fazer a nossa parte, mas que, se precisar trabalhar, meu Deus, que trabalhe com responsabilidade. Meu Pai, nós oramos e entregamos cada uma dessas vidas diante do Teu altar. Nós entregamos, ó Deus, a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai, ministra aos nossos corações neste dia, fala-nos, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, e cubra-nos cada dia mais com Teu manto de glória e de poder, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Irmãos, continuando o nosso estudo da palavra, eu queria convidá-los para que abrissem então em Josué, capítulo 10, nós vamos continuar então o nosso estudo sobre o livro de Josué. Na semana passada nós lemos Josué 9, que o povo de Israel foi enganado pelos gibeonitas, porque eles se apresentaram de uma forma que na verdade eles não eram, como pessoas que moravam longe, que estavam distantes dali, de onde o povo de Israel estava. E nós vemos que o povo de Israel, naquele momento, que Josué, junto com os príncipes do povo, ele se aliança com os gibeonitas. Amém? Então vamos lá, Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu reino como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós já tínhamos visto que a fama do povo de Israel começou a ficar conhecida entre os povos, né? Eles começaram a saber que havia um Deus entre o povo de Israel, aleluia. Que havia um Deus entre o povo de Israel, e esse Deus, ele estava pelejando as batalhas do povo de Israel. Ele estava enfrentando as batalhas e as lutas junto com o povo de Israel. E os gibeonitas estavam situados, perto de Ai, como nós já vimos anteriormente. E Gibeão era uma cidade grande, ou seja, o porte da cidade era uma cidade grande. O que acontece? 5 reis dos amorreus se juntam então para enfrentar os gibeonitas.
certamente que havia um temor muito grande de enfrentar o próprio povo de Israel, porque sabia do poder e da autoridade que Josué tinha na pessoa de Deus, né? Como Deus era com o povo de Israel e como Deus usava Josué para conduzir aquele povo. Então, os arredores, foi até assim que os gibeonitas chegaram até o povo de Israel. Os arredores, então, as cidades vizinhas que sabiam da empreitada rumo à terra que o Senhor havia prometido para o povo, aqueles reis se levantaram contra os gibeonitas. Por quê? Simplesmente porque os gibeonitas tinham se aliançado ao povo de Israel, a Josué, conforme nós lemos no 9. Então os reis amorreus resolvem destruir, extinguir o povo de Israel. No 6, então eles fazem o quê? Eles começam a pelejar contra Gibeão. Os reis amorreus começam a pelejar contra os gibeonitas, porque, como eu falei, eles haviam se aliançado com o povo de Israel. O 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. Então, quando os gibeonitas se viram ameaçados, pelos 5 reis, eles procuraram Josué e falaram: olha, Josué, não sai de perto de nós. Nós estamos precisando de vocês. Nós precisamos que vocês nos ajudem, porque tem 5 reis contra nós. Em outras palavras, nós podemos entender o seguinte: olha, nós não estamos sabendo muito bem o que fazer não, Josué. Você ajuda, porque nós entendemos o quanto Deus tem sustentado esse povo. Aleluia. Nós entendemos o quanto Deus tem sido com esse povo. Nós entendemos o quanto Deus tem cuidado desse povo de Israel. Então, estende esse cuidado de Deus aqui para nós. É mais ou menos assim. Estende esse cuidado de Deus aqui para o povo de Israel, porque nós estamos precisando desse cuidado de Deus. Diz o 7, então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os seus valorosos. O que Josué faz então? Peraí, eu fiz uma aliança com os gibeonitas. Nós sabemos que os gibeonitas enganaram o povo de Israel. Mas independente do engano, a palavra do povo de Deus, ela valia muito mais do que aquele comportamento errado, aquele comportamento deturpado que os gibeonitas tiveram para com o povo de Deus. Sabe, irmãos, isso traz para nós uma reflexão muito importante. O povo de Deus, ele precisa ter uma palavra só. Amém? O povo de Deus, ele precisa ter uma postura só. Nós não podemos ter palavras que vão e vêm. Às vezes, nós soltamos palavras ao vento sem ao menos refletir sobre aquilo que nós estamos falando e nos comprometemos com as pessoas quando não temos a menor condição de fazer aquele compromisso, de selar aquele compromisso. Muitas vezes você adquire alguma coisa contando com algo que ainda vai chegar. Aí você fala: olha, dia tal eu vou pagar você, dia tal eu vou fazer isso com você. Quando você abre a sua boca, você está se comprometendo. Ah, mas eu não assinei nada. Meu irmão, mas não precisa assinar. A nossa palavra, a palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é sim ou não. A palavra diz que o que passa do sim e do não, ela é do maligno. Então, se você diz sim, eu vou,
significa que você tem que ir. Se naquele dia aconteceu qualquer situação e você não pôde ir ou não pôde fazer, comunique-se com quem você falou, com quem você combinou. Se você diz não, não vou, não, não posso, é não, não posso. Muitas vezes nós temos sido pegos por este engano do inimigo, que é uma coisinha de nada, é uma palavrinha de nada. Você tem testemunha de que eu te falei, você tem assinatura minha de que eu fiz, mas e a sua palavra? De que vale a palavra? De que vale a sua palavra? A nossa palavra é sim ou não? Por que o povo de Israel cumpriu a sua palavra com os gibeonitas? Porque Deus havia sido expresso nas orientações ao povo de Israel. Olha o seguinte, se vocês fizerem um voto, vocês cumpram. Se vocês se comprometerem, se a palavra de vocês for sim, então sim. Se for não, é não. E no dia que o povo de Israel, Josué disse, e levou os príncipes e toda a congregação e todo o povo a dizer sim para os gibeonitas, aquela aliança já estava selada. Não importava se ela era contra aquilo que Deus já tinha até estipulado como que não era para ser. Mas a palavra deles era essa. Quantas vezes você se compromete com o próprio Deus e não consegue cumprir? Quantas vezes nós nos comprometemos com Deus e não conseguimos cumprir? Senhor, eu vou fazer um voto, um jejum de uma semana até tal dia. Quando chega no segundo, terceiro dia, você já nem lembra mais do voto, nós já nem nos lembramos mais. Às vezes nos comprometemos em orar por uma pessoa e falamos, eu vou orar por você, e nem nos lembramos de orar pela pessoa. Então é muito importante nós termos essa visão, esse entendimento. E Josué, ele chama todos os de guerra, os valentes, os valorosos de Israel, e ele fala assim, nós vamos agora fazer isso. E diz o 8, e o Senhor disse a Josué. Então nós estamos vendo a postura de Josué, aleluia. Todas as vezes que Josué tinha uma postura de se colocar diante de Deus, de perguntar a Deus primeiro, Deus sempre tinha a resposta para Josué. Deus sempre tinha a resolução da situação para Josué. Deus sempre tem resposta para nós. Sempre tem. E o Senhor disse a Josué, não temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Então Deus falou o seguinte, assim como Deus já havia falado em outras situações, Josué, vai. Pode ir, não tem problema se são 5, não tem problema se forem 1 milhão, mas eu vou estar com você. Não importa, nós às vezes estamos olhando muito para as circunstâncias. Você pensa assim, sou eu, Josué, os meus valentes e mais os gibeonitas, mas são 5 reis, são 5 povos diferentes. E talvez a circunstância pudesse paralisar Josué, mas ele olhou e falou, não, eu selei um compromisso com os gibeonitas. Senhor, o que eu faço agora? É importante demais nós perguntarmos, Senhor, o que eu faço agora? E aí, Senhor, eu estou assim, eu estou aborrecido, eu estou desesperançoso, eu estou desesperançosa. O que eu faço agora? E a palavra do Senhor, ela vai sempre nos trazer o conforto de Deus. O Senhor sempre vai nos dar resposta, nos trazer refrigério, nos trazer entendimento, nos trazer a direção. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que o que os filhos de Israel mataram à espada.
Queridos, isso é muito tremendo. A resposta, o auxílio veio direto do alto. Aleluia! O povo de Israel estava ali guerreando contra aqueles reis que eram contra os gibeonitas, na cidade de Gibeão. Mas Deus mandou pedras, saraiva do céu. Olha o auxílio do alto. Olha o cuidado de Deus. Olha a proteção de Deus. Quantas vezes nós temos falado, nós temos ouvido dizer assim, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Creia nisso. Se nós nos posicionamos para Deus, e eu creio que mais do que nunca, o Senhor está querendo uma igreja posicionada. O Senhor não está querendo uma igreja que é nem morna, nem quente, nem fria, que a igreja que seja morna, que a palavra diz que você não é quente e você não é frio, você é morno. O Senhor não está querendo mais do que nunca. Ele está nos sacudindo, nos despertando, nos dizendo assim, olha, filhos, eu estou querendo uma igreja posicionada, quente, poderosa na autoridade do Espírito Santo de Deus. E a ajuda vem do alto, e os anjos vêm para nos socorrer, e o auxílio vem do Senhor, como aconteceu aqui. Então, mesmo com aquela situação, Josué confiantemente, ele confiou no Senhor. Ele de forma ousada, ele creu no Deus em quem ele servia. Ele de forma ousada, ele confiou. De forma ousada, confie no Deus que você serve. De forma ousada, espere no Deus que você serve. E de forma ousada, se posicione hoje ao Deus que você serve. 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Queridos, que tremendo isso! Todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico impactada com a grandiosidade do Deus a quem nós servimos. Josué, com toda a autoridade, ele orou para que o sol parasse. Lógico, esse sol parar significa o quê? Que ele simplesmente, o dia parou de, não escureceu, ficou o dia por muito mais tempo. Se você for pesquisar hoje no YouTube, se você for pesquisar hoje no Google, melhor dizendo, no YouTube não, porque no YouTube às vezes as pessoas gravam vídeos do que elas quiserem, né? E falam muitas coisas que não têm embasamento nenhum. Mas, por exemplo, faça uma pesquisa bem específica. O dia em que o sol parou, revista Exame. O dia em que o sol parou, revista Veja. O dia em que o sol parou, jornal o Globo. Você vai ver registros que são um registro que é comprovado. Isso não é uma coisa, né? Isso não é uma situação assim, um milagre que simplesmente aconteceu. A própria ciência consegue comprovar isso. E segundo os estudos, disse inclusive que esse foi considerado o primeiro eclipse da história. O primeiro. E que depois desse, anos e anos e anos não houve um eclipse no planeta Terra. Olha que coisa tremenda, olha que coisa poderosa. E diz assim: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, o sistema solar parou, né? Na verdade, em relação à Terra, o Sol está sempre imóvel, nós sabemos disso.
é a terra que gira em torno do sol. Mas o que Josué usou como terminologia? Ele quis dizer, olha, parou, o dia ficou estagnado, ficou parado, não anoiteceu. Nós tivemos dia por várias horas. Para quê? Para que eles vencessem a batalha. Então Deus vai lá, manda saraiva, Deus vai lá, Josué ora e Deus manda parar o sol, porque esse é o Deus. Ele mandou o dia parar de progredir. Para que vamos terminar aquilo que vocês começaram? Porque eu sou com vocês. Então depois que você terminar esse vídeo, você vai lá e pesquisa. Pesquisa para você ver que o nosso Deus, ele é um Deus tremendo e poderoso. E ninguém consegue provar a não existência dele. Mas a cada dia mais, nós vemos indícios e mais indícios da poderosa mão do Senhor, que sempre atuou desde a antiguidade. Glória a Deus. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciada a Josué dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixes entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los deu na vossa mão. Então, olha só, vocês vão lá terminar aquilo que Deus mandou nós fazermos. E vamos em frente, porque Deus vai nos garantir a vitória, porque Ele já deu, na verdade. Essa vitória, ela já é nossa. Vocês podem contar essa vitória, essa bênção, ela já é nossa. Se os irmãos quiserem aí pesquisar sobre o que é o livro do reto, tá? Que nós citamos aí, o livro do reto está no versículo 13. E o sol se deteve, a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? Há essa referência também em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Então, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18, também cita o livro do reto, certo? O livro do reto, na verdade, é um livro como se fosse um livro histórico. Ele é anterior, lógico, à compilação da Bíblia, porque os irmãos sabem que a Bíblia ela foi compilada muito tempo depois. Mas antes existiam livros que eram escritos. Então o livro do reto, provavelmente ele era um livro de citações históricas. E aqui diz que essa questão em que Josué orou e o sol parou, também foi escrita no livro dos retos, no livro do reto, que é o livro que havia citações históricas e situações que aconteceram ao longo dos anos. É um livro realmente histórico. Então nós fomos lá no 20 agora. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Na hora que a situação ficou difícil, os 5 reis, foram embora. Deixaram o povo lá lutando e os reis correram. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué,
esse chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Por que Josué pede então que os capitães coloquem os pés sobre os pescoços dos 5 reis? Na verdade, naquela época, colocar o pé no pescoço trazia toda uma figura da vitória. Não é? Colocou o pé no pescoço e mostrou o seguinte: você foi derrotado. Aceite a derrota porque você foi derrotado. Então, a simbologia de colocar o pé no pescoço, ela mostrava a vitória de um povo ou de uma pessoa em relação a um povo ou a uma pessoa específica. Então Josué lhes disse, 25, então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Então Josué está aí depois da batalha. Provavelmente eles estavam cansados, embora o Senhor estivesse com eles o tempo inteiro, mas eles eram homens, tinham as mesmas fraquezas que nós homens temos, as mesmas dificuldades, o mesmo cansaço físico. E Josué traz aquela palavra de ânimo do líder para com o seu povo e fala assim: olha, não fiquem com medo, não fiquem preocupados, só se esforcem, porque o Senhor vai dar vitória em todas as pelejas em que Ele estiver com você. Essa é uma palavra de conforto para nós também. Nós não precisamos ficar preocupados. O Senhor vai nos dar vitória nessa peleja que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Eu tenho convicção disso, queridos. A vitória, eu não sei nem como é que vai ser. Pode ser uma vitória que nós vamos todos passar como se nada tivesse acontecido. Pode ser a vitória, de repente, num leito. Ou pode ser a vitória tão esperada nossa, que é a eternidade. Mas em todas essas situações, nós teremos vitória, porque nós sabemos em quem nós cremos. Assim como Josué sabia. Durante a batalha, os homens iam lá, pelejavam, se cansavam, sofriam, mas eles sabiam que em toda a peleja, eles precisavam buscar a face do Senhor. Que nessa peleja e em todas mais que você ainda enfrentar, se o Senhor permitir, a face do Senhor. 26. E depois disso Josué os feriu e os matou, os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que tirassem os madeiros, e lançaram nas covas onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ali ainda estão, até mesmo o dia de hoje. Então, Josué fechou aí toda a situação e falou: olha, está tudo certo, está tudo feito. Nós vencemos os 5 reis que estavam contra os gibeonitas, porque nós tínhamos uma aliança com eles. E essa aliança, ela precisa ser abastecida, ela precisa ser respeitada. No 28. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei e eles e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor deu na mão de Israel a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel e tomou-a no dia seguinte e feriu a fio de espada a ela e
toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, e a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo o rei de Israel com ele passou de Laquis a Eglon, a sitiaram e a pelejaram contra ela. E no mesmo dia tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a fio de espada, assim ao rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizera a Eglon. E Josué a destruiu totalmente, a ela e toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebrom, a Líbina e ao seu rei, assim fez a Debir e a seu rei. Assim, então olha só, queridos, o que nós vamos ver? Josué tinha acabado de ferir aqueles 5 reis, e diz a palavra que no mesmo dia, eles começaram a avançar na empreitada que o Senhor, da conquista da terra prometida. Eles foram lá e começaram a ferir todas as pessoas. Talvez você pode me perguntar assim, mas tanta ferida, né? Tantas pessoas morrendo. Hoje nós poderíamos fazer isso? Misericórdia, em nome de Jesus, não. Porque nós vivemos na época da graça. Aqui eles viviam num tempo diferente. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele já resolveu tudo isso daqui. Isso tudo já tinha sido resolvido, já tinha sido pago. E a nossa Jerusalém celestial, a nossa terra prometida, ela já está conquistada. Ela foi conquistada por Jesus. Por isso que Josué, inclusive a sonoridade dos nomes de Josué e Jesus, ela é muito parecida, ela é muito próxima, Josué e Jesus. E há vários indícios, há várias linhas teológicas que trazem Josué como uma personificação do próprio Jesus. Só que não que Josué fosse Jesus, amém, queridos? Mas o exterior do que seria Jesus. Josué, ele estava caminhando na terra prometida com luta física, e Deus com ele, Deus estando o tempo inteiro com ele, mas ele conquistando territórios na luta física. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele conquistou territórios na luta espiritual, amém? Então hoje as nossas armas, elas são espirituais, nós lutamos com armas espirituais, porque Jesus foi conquistando, já conquistou a terra prometida para nós. E nós hoje temos que fazer o quê? Reinar com ele, cuidar hoje, do nosso hoje, cuidar para que nós sejamos templos, habitação do Espírito Santo de Deus, para que nós um dia cheguemos à terra prometida. Nós estamos vendo aqui que para que o povo de Israel chegasse à terra que Deus havia separado para eles, não foi fácil. Houve luta, houve abdicação, houve dor, houve sofrimento muitas vezes, mas houve muitas vitórias. Então nós temos que entender isso. Não há conquista da Canaã celestial, não há conquista da terra prometida sem nós lutarmos, sem nós batalharmos. Josué e o povo de Deus nos mostram isso, que nós precisamos aprender a guerrear. Nós estamos aqui com um propósito. Jesus lá na cruz do Calvário nos tirou da guerra física, da batalha para conquistar uma Canaã. Nós já temos essa Canaã por meio de Cristo Jesus. É aceitá-lo, guerrearmos com armas espirituais nesse mundo e carregarmos a nossa cruz para segui-lo. Amém?
Assim, 40. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto. Mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, rei de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Amém? Então, queridos, tudo o que eles intentaram fazer, eles conseguiram quando não era na orientação de Deus. Eles derrubaram todos esses reis, meteram o pé no pescoço, mostraram a autoridade de Deus, Deus descendo saraiva, Josué orando e Deus mandando parar o sol, primeiro eclipse da história. Para quê? Tudo isso por amor a nós, tudo isso por amor àquele povo que hoje somos nós. Hoje nós somos esse povo. Quando Deus deu Jesus para nós, foi para isso. Então, em nome de Jesus, o Senhor luta as nossas pelejas. O Senhor batalha conosco, porque Ele veio, morreu e ressuscitou por isso. Que em nome de Jesus você receba esse estudo e guarde no seu coração. Que nós temos um Deus que cuida de nós, que nós estamos avançando na conquista da nossa terra prometida. Ela já está ali. Jesus, lá na cruz do Calvário, já deixou ela guardadinha para nós. Nós só precisamos agora batalhar aqui nesse mundo, com armas espirituais, para que nós cheguemos e vivamos juntos na Nova Jerusalém Celestial. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos por este estudo. Te agradecemos, ó Deus, pelo entendimento que nós temos tido de que mais do que nunca, Senhor, nós precisamos ser um povo diferente, separado, sustentado pela Tua doce e poderosa mão. Por isso, ó Deus, agora que esta palavra fique guardada no nosso coração. Todas as pelejas que nós quisermos batalhar, ou todas as que vierem, Senhor, na nossa direção, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, para enfrentar tudo. Porque nós, ó Deus, nós somos capazes, a nossa fragilidade não nos permite, mas o Senhor é quem nos sustenta. Aleluia. O Senhor é quem nos sustenta. Por isso agora, ó Deus, nós nos colocamos ante a Sua maravilhosa presença e queremos pedir ao Senhor, o Senhor nos dê um restante de dia na Tua presença, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, ó Deus, e nos ensinando. Nós Te louvamos por tudo. Guarda a nossa casa, guarda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.